A questão, por exemplo, do aborto, a meu ver, não depende absolutamente de decisões de fé religiosa. Depende de uma questão muito simples. O senhor que está ouvindo, o senhor sabe se o feto é um ser humano completo, como o senhor mesmo, ou se é apenas um aglomerado de células que pode ser arrancado como se fosse um câncer? Ora, o feto, por definição, pode ser olhado das duas maneiras. Ora, ele lhe parece o ser humano, ora, ele lhe parece um aglomerado de células. Por quê? Porque ele é exatamente... Aristóteles já diria isso, explicaria isso da maneira mais simples. Quer dizer, como o feto é uma coisa que está em formação, não tem uma forma definitiva ainda, ele tem os dois aspectos. Ele tem um aspecto da forma que ele vai adquirir, ele tem o aspecto informe dos materiais que o compõem. E ele consiste precisamente nessa indecisão. Quer dizer, o feto, por sua própria natureza, pode ser olhado das duas maneiras, e você não pode dizer que nenhuma das duas é a verdadeira e a outra a falsa. Por quê? Não se pode falar em verdade ou falsidade definitiva num processo que está em formação e que não adquiriu a sua forma definitiva ainda, meu filho. Entendeu? Então, isso quer dizer que se o feto morrer, ele passa a ser apenas um aglomerado de células. Se o feto viver, vai virar, por exemplo, a senhora, o senhor, o seu filho que está sentado lá, ou até mesmo eu. Tá certo? Nem todos os fetos tiveram esse privilégio de virar eu, ou o Zé Munir, ou a Marisa, tá certo? Mas 3 tiveram. Tá certo? Então, outros podem ter virado, né, o Lula, o Palof, né, e assim por diante. Todos esses fetos eram aglomerados de células, mas viraram pessoas humanas. Se tivessem morrido, teriam ficado apenas aglomerados de células. Mas eles não eram, enquanto estavam em gestação, eles não eram nem uma coisa nem outra. Era uma tensão, uma transição, um processo. Isso, Aristóteles ensinava isso 2.400 anos atrás, esses burros não aprenderam até hoje. Então, olha, se o feto é, ao mesmo tempo, uma coisa e a outra, ninguém pode assegurar que ele é efetivamente uma coisa ou a outra. Portanto, o feto é apenas um ser humano possível. Ora, você tem o direito de matar um ser humano possível? Pergunto eu, ali tem, vamos dizer, uma porta. Nessa porta tem uma chance de 50% de passar um ser humano. E você está armado com um revólver. Você tem o direito de dar um tiro naquela direção sem saber que vai... Sabendo que você tem a chance de 50% de acertar um ser humano, ninguém tem o direito de correr esse risco. Então, como ninguém pode obter uma certidão cabal a respeito do estatuto humano ou não humano do feto, ninguém tem o direito de abortar. É muito simples. Porque se você... Existe no Código Penal brasileiro, um artigo que pune a exposição a perigo. Se você expor uma pessoa a perigo, mesmo potencial, mesmo que o perigo não se cumpra, é crime. Então... Se você está fazendo um aborto e há um risco de que esta pessoa que você esteja matando seja um ser humano efetivo, coisa que você não sabe, eu também não sei, tá certo? Você já está cometendo crime. Então não se trata de uma premissa religiosa, trata-se de uma obviedade filosófica e científica que ninguém pode negar, mas que está, essa explicação que eu lhe dei, meu amigo, quer saber? Para a gente explicar isso é simples, para Aristóteles é simples, mas para esta porcaria desta intelectualidade brasileira, para essa porcaria do Congresso Nacional, para essa porcaria do governante que nós temos, tá certo? Isso é quase incompreensível. O sujeito que eu ouvi, eu acho que se eu explicar isso para os deputados do Congresso Nacional, o cérebro dele vai entrar em curto-circuito, porque nunca tinha pensado nisso, porque ignora os rudimentos da análise filosófica, não é capaz de tratar, não sabe como tratar de um problema. Por exemplo, não sabe que um processo não pode ser tratado como um ente que já existe, uma coisa que já existe. Um processo é uma tensão, um sistema de transformações em perpétua tensão que um dia se resolve. Por exemplo, a gestação, um dia ela se resolve. Ou o cidadãozinho nasce, ou ele morre. Pô. E daí, na hora que ele nasceu, fala, bom, agora é o ser humano, esse é o fulaninho, você dá até o nome para ele. Aí não resta mais dúvida de que é um ser humano. Mas enquanto está na formação, ninguém sabe se um feto é um ser humano ou não. Por quê? Porque ele nem é e nem não é, ele é um processo. Então, como muita gente não tem cabeça para distinguir entre um processo e uma coisa, criam discussões absurdas e forçam a população a acreditar que a discussão é o seguinte: não, de um lado existe a ciência que quer o aborto, e do lado existe a fé religiosa que não quer. Isso é fraude. Quem quer que articule o problema assim está enganando você, fazendo você de trouxa. Esse pessoal da Veja,
quando entra nesta coisa de aborto, de gay, etc., eles são especialistas em enganar as pessoas. Quer dizer, não estão fazendo uma análise correta, estão forçando a questão para articulá-la de uma maneira premeditada que leve, vamos dizer, a uma conclusão que eles desejam e que eles mesmos já tomam como se fosse o fato consumado, os novos tempos, condenando, portanto, como reacionário, atrasado, quem quer que não esteja, vamos dizer, de acordo com eles. Isso é uma coisa totalmente absurda, porque o que o senhor está propagando hoje pode sair da moda amanhã, daí o atrasado vai ser o senhor.